OAB Ceará apoia projeto de ressocialização de egressos do sistema carcerário. Confira os detalhes do primeiro Congresso Cearense de Direito da OAB e Pessoas com Deficiência. Entrega de carteiras marca o início da carreira profissional para novos advogados no Ceará. O Conselho Consultivo dos Jovens Advogados debate a situação do Judiciário Cearense. Coordenadoria Estadual de Estudos sobre Liberdade Religiosa realiza o primeiro Fórum Cearense sobre o tema. E você confere uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o país. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. O primeiro Congresso Cearense de Direito das Pessoas com Deficiência discutiu a nova Lei Brasileira de Inclusão. A palestra foi proferida pelo vice-presidente da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da OAB Nacional, Joaquim Santana Neto. Acompanhe na matéria. Presente ao evento, o presidente da OAB Ceará, Vadetar Andrade Monteiro, destacou o trabalho da comissão e ressaltou a relevância da discussão. A presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará, Liduína Carneiro, destacou o objetivo de colocar em debate a discussão sobre a legislação voltada para a pessoa com deficiência. O evento, o primeiro Congresso Cearense, ou seja, é o primeiro congresso porque nós teremos isso anualmente, né? Inclusive em 2016 terá aqui também o Fórum Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência. Então, a importância desse fórum é pôr em debate e com o domínio da legislação, principalmente diante do Estatuto, que vai ter vigência agora em 2016, de direito da pessoa com deficiência, para a comunidade, né? Existem pessoas com deficiência que têm uma condição financeira boa, que têm graduação, pós-graduação, mas existe uma população desassistida muito grande de pessoas com deficiência que são carentes. Né? E a ordem entra com o seu papel para a sociedade civil, prestando esclarecimento a essa comunidade. O participante Fábio Holanda também destacou a relevância do evento para a sociedade e suas principais dificuldades. Hoje a gente encontra algumas dificuldades, principalmente no que permeia a efetividade das leis. A quantidade de leis que tratam sobre a questão da pessoa com deficiência é grande. Recentemente nós tivemos a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. É uma importante norma, porque ela traz essa conexão entre uma norma internacional, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a nova legislação ordinária, que precisa se adequar a essa nova norma constitucional e, repise-se, norma constitucional, pois foi aprovada com quórum qualificado, um dos raros tratados de direitos humanos que gozam de status constitucional no ordenamento jurídico pátrio. Então, acredito que o principal entrave jurídico seja, primeiro, a efetividade das normas que já existiam e essa transição, essa adequação entre as normas ordinárias que estão surgindo e a Convenção Internacional com os seus novos princípios constitucionais. A Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Estácio Fique e Secretaria de Justiça do Estado promoveram a oficina O Pão de Cada Dia, para que os egressos tenham possibilidades de novas oportunidades de trabalho. O projeto visa capacitar os egressos para que eles se capacitem e possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Segundo o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Márcio Vitor Albuquerque, essa é uma oportunidade para que os egressos tenham um trabalho na sociedade. Aqui é mais um projeto social que está sendo estabelecido pela Sejus, pela Comissão de Direito Penitenciário da OAB, bem como pela Faculdade Estácio Fique do Ceará, e a intenção é exatamente proporcionar a esse egresso mais uma possibilidade de reinserção social. Aqui nós estamos presenciando o projeto social denominado Oficina de Pães, em que vários egressos, esse curso está sendo montado para constantemente vários egressos terem essa oportunidade de ter contato com esse curso e, evidentemente, poderem
sociedade terem mais uma oportunidade de trabalho, de ocupação. Nós sabemos que o sistema carcerário, a saída para ele é exatamente a oportunidade. A ferramenta é essa, é exatamente que esse preso, ele cumpra a sua sentença, que tanto dentro do sistema, como no momento que ele saia do sistema carcerário, ele possa ter uma oportunidade. Então, é mais uma medida que essa universidade está fazendo, a Estácio Fique, a Comissão de Direito Penitenciário, no sentido de nós termos um panorama melhor no sistema carcerário para que nós possamos ter uma paz social na nossa sociedade. E a oficina oferece até mesmo certificado para qualificar ainda mais esses egressos. Exatamente, isso daqui é comprovado através de certificado, então é claro que esse sujeito que tem esse curso, ele já pode procurar as empresas exatamente para ter uma oportunidade, uma inserção social. Então a intenção é que abranja, não é, a maior quantidade possível. É um curso gratuito, é claro, não é? E a Sejus, a CISP está de portas abertas, não é? Está sendo veiculada aqui pela doutora Cristiane Gadelha, pela professora Helena da Estácio Fique. Então, com certeza, é só o início, é o pontapé inicial, mas a sociedade vai ter contato, os egressos vão ter contato com esse tipo de atitude e o crescimento vai ser positivo para todos nós. Ao todo, 25 egressos estão participando da oficina. Segundo a professora de Direito da FIC, Lúcia Holanda, esse é um momento de oportunidade de trabalho para os egressos do sistema penitenciário estadual. Olha, a ideia inicial foi criar essa oficina com a ideia da sustentabilidade. O pensamento era esse, sustentabilidade, geração de emprego e renda para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade. Nós fizemos essa oficina desde 2013. Ela é um projeto das estudantes de Direito, do curso de Direito da Estácio, né, coordenação da professora Eveline Corrêa, e nós ganhamos um prêmio com essa oficina, ganhamos um prêmio nacional e temos a parceria da COELS. A ideia é essa, é geração de emprego e renda, é ressocialização, é aprender a fazer um pão que é fácil, né? Que é fácil, acessível, não é caro, ou comer em casa mesmo, degustar em casa, ou mesmo vender. Fazer dele uma renda familiar ou uma renda própria. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, para facilitar o dia a dia da advocacia na participação do nosso processo eleitoral que se avizinha, a grande festa da advocacia que vem com a nossa eleição, o Conselho Seccional aprovou, referendado pelos 15 presidentes de subseccionais, um novo refis, um refinanciamento das dívidas na entidade, possibilitando que todos estejam em dia com a OAB 30 dias antes do pleito, podendo assim votar. É muito importante para a ordem ampliar o debate, o leque de ações em relação à advocacia, envolvendo a advocacia da capital, a advocacia do interior, de modo a que todos possam participar dessa grande festa democrática. Procure a tesouraria da ordem, verifique as condições de pagamento, estamos isentando juro, multa, de modo a permitir a participação cada vez maior da advocacia no nosso pleito. Ceará, terra de gente trabalhadora e hospitaleira, terra de grandes personagens do cotidiano que constroem a nossa história nos mais simples atos. A história não é apenas o conhecimento do passado, também é conscientemente vivenciar os fatos do presente, olhando para o futuro. A ordem se unifica a boa parte da história do Ceará. O prédio solar do Pachecão é considerado como a primeira sede da OAB cearense, nos anos 30. Em seguida, se instalou na Associação dos Funcionários Públicos do Estado, no edifício da Corte de Apelação, no prédio Excelso Hotel, no edifício Estúdio e, por fim, na Avenida Pontes Vieira com Vigílio Távora. A Ordem Seccional Ceará
teve como sedes, respectivamente, o prédio da Secretaria de Segurança Pública, o antigo Fórum Cláudio Evilacqua, a sede do Clube do Advogado, tendo sua primeira sede própria na Avenida Pontes Vieira, em 1984. A segunda sede própria, desde 1997, está localizada na Rua Lívio Barreto. A classe cresceu e os sonhos também. A nova sede da OAB Ceará vem para fazer valer a nossa história. Sua nova localização será na Avenida Washington Soares, 800, o endereço privilegiado da cidade, próximo ao Fórum Cláudio Evilacqua, próximo a equipamentos importantes da nossa cidade. Essa sede contará com biblioteca, consultórios, farmácias, salas de apoio aos advogados, salas de atendimento, pesquisa jurídica, local propício para eventos, com 2 grandes auditórios, uma procuradoria jurídica, secretaria do Conselho bem instalada para melhor servir a classe, com salas de apoio para o estudo e salas de aula. Além de todos os serviços, terá a unificação da Caixa de Assistência dos Advogados, que tem por objetivo promover serviços de assistência e seguridade aos profissionais inscritos no nosso Conselho Seccional OAB. Teremos também a Escola Superior de Advocacia, com um espaço destinado à capacitação dos advogados e advogadas e produção acadêmica da categoria. A nova sede levará para a população uma praça, com um amplo espaço destinado ao lazer e maior interação e socialização das pessoas. Somos da Terra da Luz e aqui fazemos história. Somos da OAB, somos do Ceará. A Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará continua realizando visitas às cadeias públicas, presídios e delegacias no estado do Ceará. E para falar sobre esta iniciativa, nós recebemos agora em nosso estúdio o membro da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Dr. Elias Cleberson. Dr. Elias, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço, Evelt, a oportunidade de poder levantar esse tema para a sociedade. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores qual é a real situação encontrada durante as visitas realizadas pela Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará aos presídios, às cadeias públicas e às delegacias também do estado do Ceará. Qual é a real situação? Infelizmente, a real situação da qual estão submetidas delegacias, cadeias públicas e presídios não é das melhores. A superlotação é corriqueira. Os locais onde os presos se encontram estão totalmente insalubres, não oferecem a mínima condição de cumprimento efetivo da pena. A estrutura não atende em nada o que apregou a Lei de Execução Penal no que toca à ressocialização, sobrecarregando também não só os presos, mas também os agentes do Estado que atuam nesse local, quais sejam os policiais civis, os agentes penitenciários, todos eles. Sem contar que isso ocasiona também um risco para as pessoas que moram próximos das delegacias, né, ou dos presídios. Perfeitamente. Muitas das delegacias, principalmente as dos interiores, estão localizadas ao redor de centros populacionais, de residências. E a sociedade adjacente fica muito temerosa, preocupada com o que possa acontecer numa eventual fuga, rebelião ou coisa do gênero que poderá refletir na sua segurança ou da sua família. A última visita realizada pela comissão, salvo engano, foi à delegacia de Maranguape. A situação lá não diverge das demais no interior do estado? Infelizmente não diverge, Evelt. Nós fomos, de última hora, a pedido do presidente da comissão, Dr. Márcio Vitor Albuquerque, eu, junto com outros 2 membros, Dr. Augusto Gurjão e Dr. Alexandre Bastos, para verificar a real situação daquela delegacia. Fomos muito bem recebidos pelo delegado que responde pelo local, já que o titular está afastado por motivo de doença. E ele nos mostrou a real situação. De imediato, a gente pode notar que a delegacia não tem a mínima estrutura. Ela era uma casa que foi adaptada para funcionar uma delegacia. Quase nenhum recursos humanos.
a estrutura onde os presos estão, lá existem 2 xadrezes com a quantidade para comportar 9 presos em cada um. No dia em que nós fomos, estavam com a capacidade de 35, chegando a ter... Cada um com 35? Não, as duas somando dava 35. Já chegou ao ponto de ter 40 nos 2 xadrezes. E, em razão dessa superlotação, 3 dias antes da inspeção, houve uma tentativa de fuga por parte dos presos e que foi avisado pela moradora que mora nos fundos da delegacia. Ela ficou com medo, com barulho, chamou os policiais que evitaram a fuga. E o delegado nos mostrou a situação, não tem as mínimas condições de trabalho. O público que precisa se deslocar à delegacia para registrar um boletim de ocorrência não tem o atendimento necessário, não tem a estrutura para comportar. Eu ia falar justamente isso, que há um outro grande problema, que isso acaba prejudicando o trabalho interno da polícia. Ou seja, inspetores que eram para estar na rua realizando seu trabalho de investigação, muitas vezes estão na porta lá cuidando de xadrez. Exatamente. É uma das principais reclamações dos policiais. Quando nós vamos às delegacias, vamos dizer, nesse caso, eles reclamam que, além do quantitativo pequeno de policiais, os poucos que se encontram têm que revezar entre o horário de expediente e permanência para tomar conta dos presos, ao invés de estarem nas ruas investigando os crimes ocorridos na região. Doutor Elias, de posse, digamos assim, deste diagnóstico, né, das delegacias, também das cadeias públicas no interior do Estado, qual é o próximo passo? Ou seja, qual é a iniciativa que a Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará vai tomar? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Você sabia? A OAB Ceará dispõe de 12 subseções em todo o estado do Ceará para facilitar a atuação das prerrogativas em cada localidade. Doutor Elias, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre qual medida, qual iniciativa a comissão tomará a partir dessas informações colhidas junto aos presídios, às delegacias no interior do Estado. Bem, após ser feita a inspeção, é gerado um relatório para que, de posse desse relatório, possamos encaminhar as autoridades competentes, por exemplo, no caso da delegacia, Secretaria de Segurança Pública, no caso no presídio ou cadeia pública, para Sejus, para que a gente busque meios de tentar, pelo menos, minimizar a atual situação que se encontra as delegacias, os presídios e as cadeias públicas, para que isso, de certa forma, possa refletir na questão da segurança pública para a sociedade. O senhor falou num ponto importante, que foi a questão da ressocialização. A pena, nós sabemos que ela tem 3 funções. Ela tem a função punitiva, a função retributiva e a função de ressocializar o preso, que eu considero, reputo, uma das funções mais importantes. Como é que o senhor avalia a importância desta função? Perfeitamente, você foi bem claro nesse ponto. A função de ressocializar, ela está muito aquém do que determina a lei de execução penal. Ela ainda está caminhando muito de forma tímida. Mas podemos reconhecer que a atual gestão está demonstrando todo o interesse necessário para que os meios de ressocialização sejam bem implementados. E a gente sabe que quando há punição com os meios de ressocialização, os índices de reincidência dos presos que outrora se encontravam no cárcere é reduzido. E isso reflete de forma direta nos índices de criminalidade para a sociedade, uma vez que a sociedade, a população, entende que a única maneira de inibir os crimes que estão acontecendo agora é somente a prisão, sendo que a gente sabe perfeitamente que não é só o fato de prender, mas sim de uma política pública ressocializadora com o objetivo de evitar reincidências. Quando o senhor fala na questão da ressocialização, me vem à mente também um princípio constitucional, que é o princípio da individualização da pena. Isso. Princípio esse que, na maioria das vezes,
acaba sendo desrespeitado. Para você ver presos misturados, né, dentro de um presídio, aquele que é um menor infrator se junta com um traficante, com um assaltante de banco, e isso acaba virando uma verdadeira escola da criminalidade, não é verdade? Exatamente. A gente nota muito isso nas nossas inspeções. A gente vê o termo adequado, não sei se o termo é o correto, amontoado de presos juntos, independente do grau de crime que cometeram. Quem cometeu furto junto com quem praticou um crime de tráfico, homicídio, e isso acaba fomentando uma criminalidade um pouco mais acentuada. Doutor Elias, recentemente, salvo engano, foi aprovada uma lei que permite a remissão da pena pela leitura. Como é que o senhor avalia esta iniciativa? Está de parabéns o Poder Legislativo por ter tido essa ideia de implementar essa política pública, porque outrora não era dado esse tipo de atenção. Então, é uma das várias maneiras de poder buscar meios de ressocializar aqueles que se encontram no cárcere. Doutor Elias, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV, Mundo Jurídico, agradece a sua participação e faz votos de que a Comissão de Direito Penitenciário alcance todos os seus objetivos perseguidos durante estas visitas às delegacias, cadeias públicas no interior do nosso Estado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Obrigado. E Belize Maia. A OAB Ceará, por meio da Coordenadoria Estadual de Estudos sobre Liberdade Religiosa, realizou o primeiro Fórum Cearense de Liberdade Religiosa. O evento foi aberto ao público na Câmara Municipal de Fortaleza. O momento reuniu palestrantes do âmbito jurídico com a temática religiosa. O evento teve como objetivo promover ações práticas as quais estejam citadas nos princípios religiosos. O fórum foi uma iniciativa da OAB Ceará para tratar de assuntos relativos ao direito, crença e à religião. O presidente da Coordenadoria Estadual de Estudos sobre a Liberdade Religiosa, Robson Sabino, destacou os principais pontos positivos do evento e anuncia a realização do segundo fórum em 2016. Esse é o primeiro evento que a OAB está fazendo, eu acho que em toda a sua história, relacionado à liberdade religiosa. Então a gente teve pouquíssimos dias de inscrição e logo lotou, a procura foi muito grande, então o resultado desse evento foi fantástico, né? Acima das expectativas. Inclusive, a gente, conversando com o Alexandre Brasil Fonseca, como uma das coisas que vão sair provenientes desse evento é que o Estado do Ceará ele vai criar um comitê relacionado ao tema. Esse comitê e aí a gente vai continuar conversando junto à OAB, as comissões do Governo do Estado, da Prefeitura. Hoje pela manhã antes daqui, nós já tivemos uma reunião na presidência da OAB e são frutos que estão vindo desse evento, né? Esse comitê, essa coordenação estadual, uma frente com líderes de outras religiões, entidades governamentais para enfrentar o tema de liberdade religiosa, dizendo não à intolerância. Os desafios que nós temos, nós estamos sempre procurando fazer com que cada vez mais pessoas participem da própria comissão. Então a gente quer integrar cada vez mais religiões. Então esses são os maiores desafios. No ano que vem a gente já está com um segundo evento praticamente feito por conta do sucesso do primeiro, por conta das pessoas que se propuseram, todas as pessoas que vieram de fora vieram por conta própria, sem nenhum ônus para a OAB, vieram por amor ao tema ou custeados por suas associações. Então, por conta disso, a gente já tem, com certeza vai haver um segundo evento e a gente espera mais sucesso ainda do que esse primeiro. A OAB Ceará promoveu mais uma solenidade para a entrega da tradicional vermelhinha. A sessão foi conduzida pelo presidente da Ordem, Valdetar Andrade Monteiro, e contou com a presença na entidade. Durante a solenidade, o presidente da OAB Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, destacou as principais ações da Ordem para o fortalecimento da advocacia. Presente, o desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha parabenizou os novos advogados e lembrou a luta da Ordem pela democratização do país e do respeito que a sociedade tem com a entidade. E para o advogado Anderson Mota e a advogada Sofia Laprovítera, esse é um momento único e representa a realização de um sonho. A importância para nossas vidas, para todos nós advogados que estão recém... É uma luta, é uma história, é uma batalha. Então isso faz com que nós possamos sempre batalhar
para que a advocacia sempre possa crescer, entendeu? E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis entrar ser advogado. Então, para mim, é muita emoção e grande satisfação poder fazer parte da UAB. Esse momento, para mim, é de muita emoção. É um sonho ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados. Foi um sonho de poucos anos, porque eu sempre achei muito bonita a carreira, a profissão, mas no início ingressei em outra, que foi no jornalismo, exerci e resolvi encarar esse novo desafio. E hoje, diante de todas as dificuldades, estou muito satisfeita, muito feliz e eu espero poder dar uma boa contribuição para a classe, exercendo com muito afinco e reforçando cada vez mais a ética dos advogados. Alguns magistrados têm aplicado a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal aos advogados criminalistas de forma abusiva, o que tem ensejado por parte da OAB o ingresso do mandado de segurança. Para falar sobre esta questão, nós conversamos agora com o advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia do Estado do Ceará, Dr. Paulo Oliveira. Dr. Paulo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer, meu Rebeldo. Dr. Paulo, na sua opinião, há uma interpretação equivocada na hora de aplicar esta multa por parte dos magistrados? Bem, o que a OAB tem observado, até por uma parte recorrente dos advogados, é que alguns magistrados, isso eu digo na minoria, têm feito uma interpretação equivocada, errônea, da aplicação desse dispositivo legal. Pois, quando aplicada essa multa, o advogado se torna uma profissão de risco. Então, a OAB tem observado esses abusos, essas ilegalidades, e tem ajuizado o remédio constitucional do mandado de segurança, que o Tribunal de Justiça, através da primeira e da segunda Câmara, tem decidido favorável à OAB. Essas multas chegam a que valores? A previsão do artigo 265 é que o advogado não pode abandonar a causa, salvo por motivo imperioso. Quando há algum fato relacionado a uma ausência, a um ato processual, o juiz já está interpretando como um abandono de processo. E a previsão é de uma multa de 10 a 100 salários mínimos, né? Que a gente já teve casos que o juiz aplicou 80 salários mínimos. Chegou a aplicar 80 salários mínimos, digamos assim, a um jovem advogado que, na verdade, ele iria se tornar insolvente caso a OAB não tivesse tido a atuação de impetrar um mandado de segurança e conseguir um liminar. E ainda há um outro grande problema, doutor Paulo Oliveira, porque esta aplicação da multa por parte dos magistrados acaba retirando da própria OAB a exclusividade de punir de forma disciplinar o advogado, não é verdade? Sem dúvida. Tanto é que alguns magistrados, eu digo do Tribunal de Justiça, né, já em sede de mandado de segurança, têm reconhecido essa abusividade. E essa ilegalidade, porque cabe à OAB a exclusividade de punir os advogados por desvio disciplinar. Dá uma outra questão. Tanto a Constituição Federal, nossa Carta Magna, como a Lei 8.906, que é a lei que regulamenta o exercício da atividade advocatícia, elas asseguram, elas garantem o livre exercício da profissão, não é verdade? Sem dúvida. O que a OAB entende é que e a lei, que não existe hierarquia, né, entre membros da magistratura, Ministério Público e advogado. E quando o juiz, né, de forma unilateral, interpreta a lei e aplica uma multa ao advogado, retira da OAB a exclusividade de punir o advogado e dá a entender, né, ao leigo ou à comunidade jurídica que existe uma hierarquia entre a magistratura e a advocacia, o que não é verdade, é vedado constitucionalmente. Vamos falar um pouco sobre o trabalho do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia no interior do Estado. Estas ações desenvolvidas aqui na capital, elas são extensivas? Elas chegam também para os advogados que militam no interior do Estado? Bem, o Centro de Apoio e Defesa do Advogado tem atuação em todo o Estado do Ceará, né? Toda e qualquer demanda que envolver prerrogativa, o advogado pode entrar em contato diretamente com o plantão 24 horas, que atende pelo telefone 911 11 5533. Só poderia destacar aqui, além dessa questão, deste caso da aplicação de multa por parte de magistrados aos advogados criminalistas, quais são as outras reclamações mais corriqueiras, comumente, que ocorrem? Comumente, a questão a nível estadual é a falta de magistrados, né, e a morosidade do Poder Judiciário. A morosidade do Poder Morosidade em regra. Como é que o senhor avalia esta decisão recente do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, de não convocar os 79
novos juízes que foram aprovados no último concurso. Isso dificulta mais ainda o acesso à justiça? Eu gostaria que o senhor comentasse, mas logo após um breve intervalo. Você sabia que a OAB Ceará disponibiliza canal aberto para denúncias, reclamações e sugestões para violações dos direitos humanos? Ligue 0800 724 2116. Doutor Paulo Oliveira, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o acesso à justiça. Recentemente, o Poder Judiciário do Estado do Ceará decidiu não convocar mais os 79 juízes aprovados no último concurso público. Isso dificulta ainda mais a concretização de um princípio fundamental, um princípio constitucional do acesso à justiça? Realmente frustra não só a advocacia, como todos os jurisdicionados, porque essa luta, essa bandeira de se proceder a um concurso público para a magistratura, para servidores, de longas datas. E uma vez que o tribunal fez um cronograma para a convocação desses juízes, e uma vez que não foi possível, realmente o anseio da classe fica prejudicado. O reajuste das custas judiciais, outra medida que eu reputo que acaba dificultando mais ainda o acesso à justiça, tem também um elemento complicador, né? Dificulta mais ainda a concretização deste princípio, né? Sem dúvida. Existe no Tribunal de Justiça a questão da gestão dos recursos por parte do tribunal. Uma vez não convocando o juiz e aumentando-se as custas, isso dificulta sobremaneira o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário. Doutor Paulo Oliveira, o senhor me falava que recentemente foi feita uma parceria com o delegado-geral aqui do Estado do Ceará, doutor Andrade Júnior, visando um melhor atendimento aos advogados nas delegacias. O senhor poderia falar um pouco sobre essa parceria? O Centro de Apoio tem visitado as delegacias e tem ouvido os advogados que militam na advocacia criminal e também os delegados, que, sobremaneira, eles administram problemas nas delegacias, frente ao grande número de presos, que as unidades prisionais estão com dificuldade de receber esses presos, e a polícia está com dificuldade de fazer esse papel de agente de polícia e investigar os crimes. Então, a OAB esteve com o delegado Andrade Júnior para firmar um compromisso de parceria para melhorar o atendimento aos advogados e à população em geral. Doutor Paulo, recentemente o ouvidor-geral do Conselho Nacional de Justiça esteve aqui em Fortaleza para ouvir as principais reclamações dos jurisdicionados e também dos advogados. Esteve aqui debatendo sobre a morosidade no Poder Judiciário. Como o senhor avalia a participação do ouvidor do CNJ aqui em Fortaleza? Esta audiência pública, digamos, aberta aos advogados, à sociedade e às autoridades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, foi uma provocação da OAB, do Conselho Seccional da OAB, e teve a participação do ouvidor-geral do CNJ, que ouviu atentamente todos os reclames por parte dos advogados, dos jurisdicionados, bem como dos servidores, e se comprometeu em estudar caso a caso e trazer melhorias para o Poder Judiciário do Estado do Ceará. Doutor Paulo Oliveira, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e abre espaço para as suas considerações finais. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade e dizer à classe dos advogados que a OAB está à disposição, através do Centro de Apoio, para atuar em todas as demandas relacionadas à advocacia cearense. Muito obrigado. Ivelise Maia. A primeira-dama do Estado, Onélia Maria Leite de Santana, anunciou na semana passada a liberação de recursos pelo governador Camilo Santana para o aparelhamento de 3 unidades de referência para o atendimento à saúde materno-infantil no sistema prisional estadual e a reforma da creche Irmã Marta, localizada no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz. Segundo a primeira-dama, o governador liberou o valor de R$ 19.415,06 como contrapartida de convênio realizado com o Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça, que vai repassar um total de R$ 174.735.083 para o aparelhamento dos centros de referência. Os centros de referência são localizados na cadeia pública do Crato, na região do Cariri, cadeia pública de Sobral, na região norte, e no Instituto Penal Feminino, em Aquiraz, na região metropolitana.
Com aparelhamentos dos 3 equipamentos, cerca de 820 internas do sistema penitenciário serão beneficiadas. Já para a reforma da creche do Instituto Penal Feminino, serão destinados recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza em um total de R$ 207.917,41 para solucionar problemas de instalações na unidade do Instituto e zelar pela integridade física dos filhos das apenadas. E o Conselho Consultivo dos Jovens Advogados debateu a situação do Judiciário cearense na atuação das varas, não só de Fortaleza, mas também no interior do estado. Acompanhe. Diante de tantos debates da OAB Ceará, enfatiza a busca por uma melhor prestação jurisdicional, que não é apenas atender aos advogados, mas também beneficiar a sociedade. Durante a sessão, os advogados discutiram sobre a falta de juízes nas varas no interior do estado. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, ressaltou que será divulgado um diagnóstico que constará a situação do judiciário no Ceará. Nós fizemos um mapeamento no interior do estado, também na capital, apontando todas as varas da Justiça Comum, quais delas têm juízes titulares, quais são os juízes que estão respondendo, quais são as comarcas que são vinculadas a outras comarcas, de modo que a sociedade possa conhecer quantos magistrados nós temos, qual é a deficiência e quantas varas estão abandonadas sem juiz algum. É importante que isso seja feito para que a sociedade entenda a necessidade de melhoria no Poder Judiciário e pare de culpar a advocacia por algo que ela não tem responsabilidade. O papel da Ordem dos Advogados do Brasil é fazer a cobrança, representar ao CNJ, esse papel tem sido feito, mas mais importante do que isso é resolver o problema, ajudando a sociedade e a prestação jurisdicional. O presidente do Conselho Consultivo dos Jovens Advogados, Marcel Feitosa, ressaltou a importância dos jovens advogados no debate sobre o judiciário cearense e o congestionamento que é causado por falta do acúmulo de processos. Porque o jovem advogado é aquele que primeiro sofre com esses obstáculos ao acesso à justiça. O advogado mais antigo, mais experiente, ele tem outras causas que vão saindo com aquilo que a gente costuma chamar vulgarmente de poupança, né? Vai saindo o RPV, vai saindo o precatório, ele vai sustentando, vai aguentando esse judiciário precário. E o jovem não, ele vem para o mercado de trabalho, ele precisa ter um retorno mais rápido do serviço que ele presta. E um judiciário letárgico da forma como está é extremamente prejudicial ao jovem advogado. É desestimulante e muitas vezes tolhe o direito do jovem advogado permanecer na advocacia. E nós, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil e estando presidente da OAB Jovem, precisamos pavimentar esses 5 primeiros anos. Estamos tendo dificuldade não pelo nosso trabalho, mas pelo que o judiciário tem imposto de dificuldade a toda a advocacia. Taxa de congestionamento auferida pelo próprio CNJ é enorme no Judiciário do Ceará e isso está auditado e a gente não vê a curto, médio e nem longo prazo nenhuma atitude administrativa de gestão que possa nos trazer um alento para que esse cenário modifique. Vamos atrás disso, vamos promover audiências públicas, vamos trazer sugestões para o tribunal. Não queremos simplesmente jogar a responsabilidade, mas também, de alguma forma, contribuir com a solução, com a resolução desses problemas. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, possuem convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, PROMAD, para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado, de forma gratuita, por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o país. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, inscrições até 10 de outubro. Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, inscrições até 13 de outubro. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através dos extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar 3464-3991. Confira agora uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o país.
9º Congresso Internacional de Direito de Torres, de 6 a 7 de novembro, no Centro de Convenções da Uber Torres, no Parque de Balunismo. Informações 51-8593-8172. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã e às terças, às 11 da manhã. E ainda na TV União, canal 17, às quartas e sextas-feiras, às 19h15 e às segundas-feiras, às 13h15. Você pode conferir todos os programas através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também no Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.